Vamos interromper este resumo, vamos ouvir a conferência de imprensa de Bruno Lage, um momento acompanhado pelo André Diniz. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo à conferência de imprensa do treinador. Vamos começar com a BTV, por favor. Boa tarde, Mr. Bruno Lage, André Diniz em direto para a BTV. Nas últimas horas foi divulgado um áudio... Deixe-me antecipar, já agora, porque esta conferência deve-se exatamente a isso, aquilo que você ia perguntar. Eu já percebi qual é a pergunta, fomos nós que fizemos a conferência. Esta conferência deve-se exatamente a uma conversa que eu pensava privada com o conjunto de adeptos que nos estavam à espera na chegada a Lisboa. Primeiro dizer que fui ter com os adeptos da mesma forma quando ganhamos troféus, mostramos a taça aos troféus, da mesma forma que num momento menos positivo fui o primeiro a dizê-lo. Quer na conferência de imprensa que sentia perfeitamente a desilusão dos adeptos por dermos um passo em falso no campeonato, assim como à saída, na entrada para o autocarro, fui ter com os adeptos e disse que entendia perfeitamente a desilusão do resultado de ontem, e depois uma longa conversa de 30 minutos com os adeptos que estavam à nossa espera e com a qual a conversa foi uma conversa que eu pensava privada, veio a público e estamos aqui hoje para esclarecer tudo sobre essa conversa. E como tal, aqui estou eu, e até começava já pelo colega da CMTV, passa já a sua pergunta, que é para a gente fazer andamento à conferência de imprensa, porque temos um jogo muito importante para tratar e aquilo que eu quero é que fique tudo muito claro e que se esclareça tudo sobre o assunto de ontem para toda a gente, incluindo eu, os jogadores, a minha equipa técnica e os adeptos do Benfica, comecem a pensar no jogo com os Juventus. Ora então, boa tarde, Bruno Lage, Gustavo Lourenço para a CMTV. Queria perguntar-lhe então se falou com o Rui Costa depois desse áudio então ter sido tornado público, o que lhe disse o Presidente, e se já agora é um sinal de confiança ter o Presidente aqui nesta sala de imprensa. Obrigado. Não, falámos e a nossa intenção foi vir aqui esclarecer a público o significado daquele áudio, e a confiança é mútua, quer de um lado, quer do outro. Boa tarde, Bruno Lage. Cristiana Queiroz Alves, em direto para a SIC Notícias. Está a dizer que a confiança é mútua, mas a verdade é que no áudio que ouvimos também Bruno Lage a questionar, provavelmente, direções da própria direção ou decisões da própria direção, a questionar também a forma do compromisso dos jogadores, a forma como estes se apresentam durante as exibições, que não saltam à bola. Diz que vai trazer jogadores que já queriam voltar para o Benfica, que nenhum outro treinador vai... Deixe-me só terminar, por favor. Que nenhum outro treinador vai conseguir resolver, mas que o treinador Bruno Lage vai conseguir resolver. Pergunto-lhe se está a culpar toda a gente, menos a assumir a responsabilidade. Não, que fique muito claro que a responsabilidade do resultado de ontem e dos resultados e do insucesso é do treinador, sou eu. Agora, a minha exigência para que os jogadores tem que ser máxima. Eu vou-me socorrer aqui dos meus apontamentos apenas para referir, porque há uma frase que é solta de um áudio de 1 minuto e meio, de uma longa conversa de 30 minutos, que é o seguinte: aquilo que eu disse, por exemplo, sobre a situação de Nassaltar, vem no contexto que tinha acabado de dizer na conferência de imprensa. Uma equipa que chega em primeiro lugar não pode sofrer os gols que temos vindo a sofrer. Desde o momento em que chegámos ao primeiro lugar até ao dia 2, não podemos sofrer aqueles gols. Há alguns de penalti e alguns de bola parada em que não saltamos. Nunca foi de referir que os jogadores não lutam, não correm ou não saltam. Foi na situação de bola parada, não saltamos. E mais, e antes disto ser tornado público, quer na conferência, quer depois na conversa com os adeptos, isto é tudo apontado aos jogadores. É sempre uma análise crítica que nós fazemos, individualmente e coletiva, dos erros que vamos cometendo. E cabe-me sempre a mim criar todas as condições para continuar a evoluir a equipa naquilo que eu sinto que não está bem. E tenho dito várias vezes aqui, há algumas coisas já conseguimos fazer bem, controlar bem, há outras que por si só
ainda não fazemos. Temos que continuar a evoluir, temos que continuar a trabalhar, e esse é um momento que foi bastante visível nos últimos jogos. A questão dos 20 milhões e dos 5 milhões vem num contexto em que os adeptos, pela emoção, tiramos estes jogadores do plantel e metemos miúdos. E por uma tentativa de explicar, as coisas do mercado não funcionam assim, os ativos dos clubes não funcionam assim. Não se pode tirar um jogador dos 20 milhões e usado como um exemplo de fora de um plantel que depois o valor do mercado vale em 5 milhões. E depois como é que a equipa, ou como é que um clube, se eventualmente quer vender ou transferir algum jogador, tem condições para receber o valor investido em determinado jogador para contratar outro. Há uma vontade muito grande, e as outras frases que você diz, de enquanto treinador português e que conhece a casa como ninguém, sentir que, alinhado com as 3 pessoas que estão aqui à minha frente, temos todas as condições de fazer os ajustes que nós achamos necessário para sermos ainda mais competentes. Aproveito a sua pergunta para lhe dizer, continuo a acreditar muito no plantel. O plantel tem enorme qualidade. Mas, como todos os plantéis, nós sentimos que temos capacidade e competência para os fazer evoluir e crescer. E temos ainda um espaço de só sensivelmente 15 dias para trabalhar nesse sentido e fazer evoluir este plantel. Boa tarde, Bruno Lage, Inês Coelho em direto para a Sport TV. O Benfica ganha uma taça da Liga há bem pouco tempo. Como é que explica este clima de instabilidade em tão pouco tempo? A estabilidade e instabilidade vem dos resultados. Agora, o que mais importante é que nós estamos juntos. Há um sentimento de união muito grande aqui, porque nós temos consciência do trabalho que temos que fazer. E temos ainda esse espaço para fazer. Na evolução da equipa, há coisas que já fizemos aproximar-nos ao primeiro lugar. Depois não fomos competentes de nos manter em primeiro lugar. Já fizemos, alguns jogadores chegaram ao patamar de exigência que eu acho que são muito bons. Há outros que ainda temos que continuar a trabalhar para eles chegarem até nós. Porque a jogar de 3 em 3 dias, os resultados é que vão dando estabilidade. E concluindo e aprimorando, dando mais um toque à pergunta anterior, um treinador que entende muito bem a casa, que sabe a essência do Benfica, percebe perfeitamente como tem que ajudar os jogadores a evoluir, para eles perceberem o que é representar o Benfica. Neste momento, para passar à fase seguinte, ainda há muito espaço, porque temos sensivelmente 15 jornadas para realizar do campeonato, e tem sido um campeonato muito irregular, onde todas as equipas têm perdido pontos. Quem sabe, pelo novo formato da Liga dos Campeões, ainda estamos também na Taça de Portugal. Por isso, ainda temos um longo caminho a percorrer, e aquilo que nós mais queremos e que ainda não conseguimos é a consistência, porque esta equipa já provou que sabe jogar bem, e aquilo que nós queremos é consistência. Boa tarde, Henrique Mateus, da TV da CNN. Pergunto-lhe se teve vontade de dizer o que disse e o que disse foi devido à pressão dos adeptos na zona da garagem, e de que forma é que se sente confiança por parte dos adeptos e também de que forma é que o podem ajudar, como pediu? Olha, senti que foi uma conversa muito boa, e espero que esta conversa seja mesmo nesse sentido. É verdade que eu estou a falar para vocês estão a fazer o vosso trabalho, os comentadores estão na televisão, vão comentar tudo aquilo que nós aqui estamos a dizer, mas esta tem que ser uma conversa para todos os benfiquistas. Muito seguro daquilo que eu estava a dizer. Foi uma conversa de 35 minutos, que vocês só tiveram acesso a 1 minuto e meio de áudio, com coisas fora de contexto. Aquilo que eu quis passar, e sinto que passei após meia hora de conversa, é que a união
é muito importante. Foi aquilo que nós fizemos na primeira fase. Eu vou-lhe dar um exemplo que nós sentimos isso e ontem tive a oportunidade de dizer aos nossos adeptos. O quanto foi importante no primeiro passo a união dos adeptos no título que eu ajudei a conquistar, no 37. E se há dúvidas disso, vejam só as imagens da nossa chegada à Vila do Conde ou a nossa chegada ao último jogo aqui no Santa Clara. O quanto eu sofri e paguei por isso na pandemia, em que não senti esta pressão e não senti o apoio dos adeptos. Para nós termos uma reação. Só eu sei, enquanto treinador, e depois é verdade, o treinador seguinte também passou pelo mesmo, de jogar em estádios vazios, em sentirmos a força dos nossos adeptos benfiquistas. Por isso, neste momento, aquilo que eu quis foi, de controle emocional absoluto da minha parte, olhar quando passei pelos adeptos, primeiro, quer na conferência, depois à saída do estádio e depois ali, eu não podia passar por eles e não ter uma palavra para com eles, porque eu sei o que eles estão a passar, sei o que eles estão a sentir, eles sabem que nós também sofremos muito, mas também eles sofrem igual ou até muitos mais. E aquilo que eu quis passar foi de confiança, continuem-nos a apoiar, nós sabemos o que é que estamos a fazer, temos um caminho a fazer, vamos fazê-lo e temos muito ainda a ganhar esta época. Obrigado. Alexandre Albuquerque, FTP. Bruno Lage, estas críticas que vieram hoje a lume minam a confiança do balneário no treinador. Não tenho a mais pequena dúvida. Eu quero saber é como é que vai ultrapassar isso e se em algum momento, desde a divulgação do áudio até agora, esta conferência de imprensa, chegou a ponderar pôr o seu lugar à disposição. Obrigado. Diga-me só o seu nome. Alexandre Albuquerque. Alexandre Albuquerque. Eu vou-lhe dizer o seguinte, não mina, sabe porquê? Porque todas as análises, e aquilo que eu disse aos jogadores, aquilo que eu disse quer no áudio, já o tinha dito anteriormente na conferência, e mais, já tinha falado com os jogadores sobre isso, porque eles sabem disso, eles também sofrem com isso, e eles têm o conhecimento do trabalho que tiveram que fazer, e o facto de nós estarmos a jogar sensivelmente há 3 meses de forma consecutiva, o quanto custou e o quanto eles deram passar para o primeiro lugar. E eles também fazem uma análise crítica e fizemos todos, porque a forma de uma equipa, quem chega à primeira posição e a forma como nós temos sofrido os golos, não é de uma equipa que está em primeiro, não é de uma equipa que quer vencer provas. E a prova disso foi que depois tivemos uma resposta muito boa na Taça da Liga. É aquilo que eu quero novamente com os meus jogadores e eu, enquanto treinador, é essa exigência que eu passo. Por isso, tudo aquilo que foi dito foi analisado com os atletas e eles percebem perfeitamente aquilo que eu quero e qual é a exigência do clube para com eles. Boa tarde, Bruno Lage, Afonso Santos para a bola. Também uma das questões que chamou mais a atenção nesse áudio foi o Bruno Lage a falar do facto da equipa ter dificuldades em dar 3 toques consecutivos na bola, sobretudo no jogo com o Casa Pia. Para comentar essas piadas, também é uma responsabilidade para essa dificuldade da equipa. Claramente, mas muito simples. Uma vez mais, fazer o contexto, ainda bem que você tocou nesse assunto, que é o seguinte: quem faz os jogos que nós fizemos, pelo menos os últimos 4 jogos que nós fizemos, depois de fazer o mais difícil, ou seja, Braga, Sporting, Famalicão, Barcelona, Farense, e depois ainda fazer os primeiros 30 minutos com o Casa Pia, que marcámos o gol e temos boas jogadas e boas oportunidades de gol, e depois perder o controle do jogo e passar parte desse jogo sem conseguir dar 3 toques seguidos, a permitir muitas transições ao adversário, como foi o facto de nós termos feito o segundo e o terceiro gol. Por isso, são tudo situações que, de uma longa conversa, é preciso criar o contexto para isso, porque mal seria o treinador que tem visto esta equipa a jogar e já fez bons resultados e já provou que sabe jogar bem e já provou que sabe jogar bem a sua profissão, que viesse publicamente criticar que a equipa não sabia jogar, dar 3 toques seguidos. Mas sim, foi em função do contexto e particularmente na segunda parte do jogo de ontem. Agora, hoje todos vão fazer tranquilos.
Olá, Bruno Lage, Rafael Soares do Record. Boa tarde, Rafael. Permitam-me voltar ali aos jogadores de 20 milhões. Há 2 jogadores que custaram 20 ou mais milhões de euros ao Benfica, falo do Artur Cabral e do Coxo. Eu pergunto-lhe diretamente se está insatisfeito com o rendimento destes 2 jogadores e se alguma vez se sentiu obrigado a colocar jogadores em campo pelo preço que custaram para valorizar. E não sei se me permite uma segunda pergunta. Depois a gente dá a volta. Rafael, volto a repetir. A questão dos 20 milhões, a conversa vem de trás. Um dos adeptos disse que temos um plantel que a maioria dos jogadores custou 20 milhões. Eu usei isso como essa frase. E a intenção, normalmente, quando os adeptos estão aborrecidos, qual é a intenção? É tirar este e joga com os miúdos. E eu quis lhes dizer que, pelo menos para eles entenderem um bocadinho do que é o funcionamento do clube, tu não podes tirar, que seja, e usem os 20 como exemplo, porque ser 20, ser 10 ou ser 5, o preço de mercado tem que se ter em consideração. Não qualquer jogador que esteja aqui, imagine, nós temos um jogador, independentemente do preço, e por alguma razão, uma chatice, um problema, passa a treinar na equipa B. Valorizamos ou desvalorizamos o jogador? Desvalorizamos. Foi esse sentido que eu quis passar aos adeptos, que as coisas não são feitas assim. Aqui, e o Presidente está aqui à minha frente, e o Presidente e não o Rui Costa, e você já sabe que a gente já ultrapassou esse assunto, o Presidente está aqui à minha frente. Nunca me pediu para jogar A, B ou C. Nem enquanto diretor desportivo, nem enquanto Presidente. Tenho total liberdade e sou eu responsável. Escolher o 11, escolher a estratégia e sou eu o máximo responsável no insucesso. Marco Gonçalves do Jornal O Jogo falou dos jogos em que a equipa esteve bem e apontou o lado menos negativo e fala de uma equipa que não quer vencer provas com estes defeitos que apontou. Como é que se explica isso? De muito bom para alguém que não mostra capacidade e vontade para vencer? Não é vontade. Quem está numa posição de primeiro lugar e para vencer não pode sofrer este tipo de gols. Nós sofremos gols de bola parada e gols de penalti quando estávamos em primeiro lugar. E você recorda-se mesmo a final, primeira parte em que sinto que fomos melhores que o nosso adversário e damos a oportunidade ao nosso adversário de chegar através de um penalti. Não é de vontade, é apenas sim, estamos numa posição em que não podemos, para além do mérito do adversário, mas não podemos sofrer gols desta maneira. Ainda não teve a oportunidade de fazer a primeira pergunta. Eu antecipei. Boa tarde, Mr. Bruno Lage, André Diniz, em direto para a BTV. Feito o esclarecimento, que mensagem é que quer deixar aos benfiquistas? Obrigado. Olha, foi que eu, não com as palavras que usei no final do jogo, quando me dirigi aos adeptos antes de ir para o autocarro, nem ontem, mas é recordar e perceber que com o apoio deles nós somos e precisamos do apoio deles para ser o Benfica. Há um longo trabalho a fazer. É verdade que as pessoas, perante um mau resultado, é claro que a confiança dos adeptos em nós fica menor, mas nós estamos convictos em voltar a fazer boas exibições, a fazer o resultado. Temos a obrigação de fazer já amanhã uma boa exibição para que os adeptos continuem a acreditar em nós e a apoiar-nos, porque o apoio deles é fundamental. A presença deles é fundamental. Eu repito, o quanto foram importantes na conquista de títulos e o quanto são importantes na conquista de títulos e nos empurrarem para a frente, assim como também na altura da crítica, a ausência deles também foi péssima para nós. Por isso, a presença dos adeptos é muito importante e nós sabemos o que é que estamos a fazer. Há questões que estão completamente identificadas e vamos tentar resolver o mais rapidamente possível. E uma delas já é aquilo que nós estamos a trabalhar. Antes do jogo, hoje de manhã já estivemos a preparar as situações em que nós temos tido alguma dificuldade nos últimos momentos, que são situações de bola parada e de transição após esse momento de bola parada.
Tá. Muito obrigado, boa tarde. De Bruno Lage, conferência de imprensa marcada para esclarecer a situação que aconteceu na altura da chegada da equipa ao Estádio da Luz. Aqui Bruno Lage, o treinador do Benfica, a esclarecer. Na garagem do Estádio da Luz, Óscar diz aqui alguns pontos importantes. Explica o contexto da frase dos 20 milhões. Diz que os adeptos estavam a dizer porque é que não põe jogadores da formação, que eles é que são bons, e Bruno Lage disse que não se podia colocar jogadores de 20 milhões no banco de suplentes, que tinham de jogar. Convence-te esta explicação? E depois acrescenta mais à frente que Rui Costa nunca lhe disse para colocar jogador A ou B. Sim, foi curioso que começaste pelo ponto que acaba por não esclarecer Bruno Lage, ou seja, onde, em que contexto, portanto falou em meia hora, depois já era 35 minutos, e portanto acaba por esclarecer alguns dos pontos, mas acho que faltam também algumas questões por parte do jornalista, nomeadamente essa questão de como é que os adeptos estavam ou não na garagem. Relativamente à questão da conversa, acho que é conversar que as pessoas se entendem, e foi direto a algumas das perguntas, notava-se que estava bem preparado para as mesmas. Acabam por inclusivamente hoje falar também da questão das bolas paradas logo de manhã. Curiosamente, e acho que o plano foi fantástico, ter sempre ali o que estava a ver Rui Costa. Agora, relativamente a essa questão que colocas dos 20 milhões, ele também refere no áudio, portanto, que não se pode pedir a alguém para fazer o PIN se não o sabe fazer. E, portanto, aqui ele falou sobre ser o máximo responsável por isso. Naturalmente, como já aconteceu, Bruno Lage, e ele disse e apontou logo para alguns de nós que aqui estavam a comentar, houve algumas incoerências, como tem sido habitual por parte de Bruno Lage. Acaba por recuar no tempo e vai buscar o tempo da pandemia sobre a questão dos adeptos. E sem dúvida alguma que os adeptos são perentórios e acabam por estar muito ligados a isso mesmo. Aquilo que estamos a falar dos 20 milhões, essa foi a única questão, e já tínhamos falado nisso aqui antes da conferência do Bruno Lage. Esta, dos 20 milhões, mais do que explicar aos adeptos, vai ter que explicar no balneário, porque certamente os jogadores vão querer saber quem são os nomes, quem são essas mesmas pessoas que não tiveram essa atitude. Portanto, diria que esse foi um ponto em que ele acaba por falar para os jornalistas, mas terá que explicar no balneário. Agora, principalmente, acaba por, como falámos aqui, aquilo que ele pretendeu claramente é falar para os benfiquistas e claramente colocar a equipa a jogar será da responsabilidade dele. Mas acaba por haver algumas incoerências. No meu entender, já houve conferências de imprensa muito piores de Bruno Lage, em que estava menos preparado, e como falámos aqui também antes do início, em que o discurso acaba por ser um pouco redondo, hoje nem por isso, e certamente vai haver essa mesma consequência no balneário, e resta saber também o que é que foi a conversa entre Bruno Lage e a estrutura do Benfica, que estava presente na primeira fila. Rui Costa, Lourenço Coelho e também Rui Pedro Bracho estavam sentados na primeira fila desta conferência de imprensa. Também aqui, Dani, é um bom indicador estarem presentes nesta conferência de imprensa. Bruno Lage, quando questionado sobre se o plantel continuava com ele, depois do áudio, garante que esta conversa tornada pública não minou o plantel. Acreditas nisso? Vamos ver. Como antigo jogador? Eu sentia as palavras, mas se ele diz que já tinha dito isto aos jogadores, portanto, tudo bem. Eu acho que primeiro era isso, era falar com os jogadores e identificar nos jogadores aquilo que ele acha que está errado, os comportamentos que estão errados. Mas o que ele tinha dito aos jogadores, quer-me a mim parecer, foi a questão do saltar, de haver jogadores que não saltam. De permitir que Achas que a questão dos 20 milhões entra num balneário? A questão dos 20 milhões entra num balneário. Eu acho que pode haver uma conversa no final do jogo sobre temos de estar mais atentos nas bolas paradas. Essa dos 20 milhões é mais complicado de engolir. Não é? É mais complicado, porque há lá vários jogadores que custaram esse valor ao clube e que se calhar neste momento estão sobrevalorizados e há uma relação direta com as exibições, com aquilo que eles fazem dentro do campo, ou neste caso, se calhar, aquilo que eles não fazem dentro do campo. E, portanto, se eles os retirarem, ainda baixa mais o valor e, portanto, em termos de mercado, enfraquece ainda mais uma posição negocial por parte do Benfica e, ao mesmo tempo, fica a equipa cada vez mais fragilizada porque não lhe permite usufruir desses jogadores que vieram com um valor elevado e depois não permite também que outros possam subir, como falou em relação aos jogadores da formação, como é que ele os pode subir se tem lá outros que custaram muito dinheiro e, portanto, ele não pode fazer isso.
isto é uma questão que tem que conversar com a direção e tem que perceber aquilo que é mais importante para o Benfica e aquilo que o Benfica precisa. Eu acho que ele poderia ter, nesta oportunidade, explicado um bocadinho que a linguagem e a forma como falou na garagem é aquilo que muitas vezes se fala no balneário, é a forma como, como terminas um jogo e as coisas... Ou é euforia por as coisas correrem mal, ou frustração pelas coisas correrem bem, euforia pelas coisas correrem bem, ou frustração por as coisas correrem mal. Quando as coisas correm mal, nós dizemos aquelas coisas todas e é perfeitamente normal, às vezes, haver algum exagero na forma como se fala e a linguagem que se utiliza. Agora, ele ao assumir perante um grupo de adeptos estas situações todas, agora aqui também deveria ter falado delas e explicado um bocadinho melhor, que é para as pessoas perceberem que naquele momento e aquilo que ele estava a dizer era aquilo que ele estava a sentir. Sim, falou com o coração, não é? Falou com o coração e pronto, e é perceber que falou com o coração e que ele começou e disse, e muito bem, que ele não estava à espera que ele estava à espera que aquilo fosse uma conversa particular. Augusto, olhando aqui para este balneário, achas que há uma grande diferença entre os jogadores, porque também fazem autocrítica, não é? Depois dos jogos, também têm esse sentido crítico sobre o que foi feito no encontro, têm a conversa com o treinador e percebem onde é que erraram, onde é que estiveram bem, o que é preciso melhorar. Há uma diferença entre essa conversa no balneário e depois o treinador ter essa conversa com um grupo de adeptos que, por acaso, essa conversa é tornada pública. Há aqui uma grande diferença, porque o Bruno Lage defendeu-se dizendo que os jogadores sabem tudo isto que nós falamos, já tínhamos falado antes no balneário. Mas há ou não uma diferença nesses dois momentos? Olha, deixa-me dizer que esta conferência de imprensa, eu fiquei na mesma. Não fiquei elucidado em nada. Primeiro, não sei se ele estava quando falou para os adeptos, estava com o cronómetro na mão. Porque primeiro disse que era 30 minutos, depois era 35, não sei se era 40, 45, 60 minutos, fiquei sem saber. Depois, que quando entrou no Benfica, o plantel era perfeito para ele. Era o melhor plantel que podia ter. E agora já tem mais 15 dias, ainda temos 15 dias, para ver o que é que a gente pode fazer. Estamos a dia 26. Pois a questão é que não bate bem os 15 dias, pelos vistos, estavas a falar do cronómetro, aqui também o calendário também não está muito certo. Exato. E depois, esta história do áudio que sai cá para fora, quando ele começa a falar e diz que é fora do contexto, ou dentro de um certo contexto, a não ser que o áudio tivesse sido formatado, tivesse cortes, para aquilo seguir tão direitinho. É que aquilo seguiu tão direitinho que não vejo onde é que está a coisa fora do contexto. Não, o contexto era aquele mesmo. Ele falou mesmo naquilo. Ora, se falou mesmo naquilo, e quando fala de um jogador de 20 milhões, e a pergunta foi muito bem feita, dos 20 milhões, e ele quis estar a dizer que não podes valorizar, ou seja, eu posso chegar ao pé do presidente, dizer mais geneiro ao presidente, tenho um processo disciplinar, mas tenho que jogar porque custei 20 milhões. Dá essa abertura. Mas o que interessa aqui, se custa 5, se custa 20, se é formado no Benfica, se não custou nada, mas não joga quem é que tem mais valor, claro. Ou é o dinheiro que faz com que tenha que jogar. Há aqui coisas que não... Ele disse que o Rui Costa nunca lhe pediu para colocar o jogador A. Sim, isto parte dele. Claro. Acredita quem quiser, não estou a dizer que o Rui Costa diz para jogar, mas que eu também não acredito sinceramente que ele coloque a jogar todos aqueles jogadores que queria pôr a jogar, mas isto custou 20 milhões, que chatice, tem que colocar a jogar. E não sei se há alguma coisa por aí, porque se ele não está contente com os jogadores que não saltam, se não está contente com os jogadores que não, enfim, que cometem erros, não dão 3 toques seguidos, se não está contente com isto, já falámos isso ainda há pouco, não entendo porque é que então não tem a oportunidade de outros jogadores. Há aqui muita coisa que ficou por trás da cortina, não entendi, não percebi bem. Ok, teve lá o presidente do Benfica, ok. Teve lá também o diretor-geral, salvo erro, do futebol. Teve lá. Para dar uma sensação de que estão unidos. Não sei se é assim, se não é assim, mas eu tenho o direito também de não estar de acordo com aquilo que parece a visibilidade. Gostaria, sim senhor, que ontem saísse o Rui Costa ao lado
do Bruno Lage. Ontem, esse sim era um forte sinal, está ao lado do treinador. Estando ali presente, é mais para atenuar um bocadinho as águas, acalmar um bocadinho as águas e esperar até ao próximo jogo, para ver se isto acalma, porque depois o resultado é que vai determinar, e o resultado e a atitude da equipa e a forma como a equipa vai jogar, vai determinar se vai continuar a haver contestação mais forte ou não, porque isso vai depender sempre do próximo jogo. Agora, acalma um bocadinho, ok? O treinador disse o que tinha a dizer, dentro daquele contexto que disse, que foi no contexto e fora do contexto. Para mim não há contexto nenhum. Para mim foi aquilo que se passou ontem, que saiu no áudio. Fiquei sem dúvidas nenhumas que afinal aquilo não é alegadamente, aquilo é verdade. Pronto, já se percebeu, aquilo é verdade, já não há alegadamente. Não podemos dizer alegadamente. Pronto. O alegado áudio. O áudio. O áudio, já podemos tirar. Mas já podemos tirar. Agora, claramente que isto ainda ficou muita coisa, pelo menos transparente para mim, e sinceramente, acho que os jogadores do Benfica não vão, desculpem esta expressão, comer a sopinha, diz que o treinador está a dizer. Ele vai ter que explicar muito bem aos jogadores para ver se eles encaixam isto, porque há muita gente que não encaixa isto. Oscar, ainda sobre esta questão dos 20 milhões, diz Bruno Lage já mais para o final desta conferência de imprensa, o preço de mercado tem de se ter em consideração. As coisas não são feitas assim. E depois diz, o Presidente nunca me pediu para jogar A, B ou C. Ou seja, o próprio, sendo que acaba de dizer que não há esta intervenção de Rui Costa, o próprio acha que é importante jogar os jogadores que precisam de ser mais valorizados ou que custaram mais. É isso que está a admitir Bruno Lage. Sim, ele sabe perfeitamente, até porque ele refere isso várias vezes, já o tinha dito quando chegou, e até mesmo pelo passado que tem no clube, antes de chegar à equipe principal, conhece como ninguém os corredores e conhece como ninguém o clube. E, portanto, sabe perfeitamente que num clube grande como o Benfica, esses ativos têm que ser rentabilizados. E, portanto, é, para mim, uma das principais tarefas de um treinador do Benfica, para além de colocar troféus no museu, como aconteceu agora, potenciar estes mesmos ativos em prol do coletivo. E, portanto, há pouco falámos desses 20 milhões, podemos falar, como o Inácio referiu e bem, jogadores que sejam formados não custaram, mas têm um vencimento ao final de cada um dos meses. E, portanto, naturalmente, os jogadores que são mais caros, os jogadores que são não só a nível de salarial, mas também a nível de contratação, é normal que esses jogadores coloquem essa mesma pressão e daí essa pressão diária de ser treinador de um clube como o Benfica. E, portanto, essa competência do treinador é, para além disso, e deixa-me acrescentar isso ao que ele disse há pouco, ele disse que não tem qualquer tipo de pressão para jogar, para escolher o 11, mas mais do que isso é ser treinador. E ser treinador é comunicar, como vimos agora, e falamos disso muitas vezes, ser treinador num clube grande é falar pelo menos 3 vezes em cada jogo, ou seja, conferência antes e depois, uma flash interview, portanto é só multiplicar por 60 jogos em média, estamos a falar de quase 200 intervenções por ano. Portanto, ser treinador é muito mais do que escolher alguns exercícios, escolher as equipas técnicas, escolher quem é que joga, o dispositivo tático. Portanto, ser treinador é tudo isto. E Bruno Lage sabe. E, portanto, essa pressão que vem por parte dos milhões é consequência de estar num clube deste patamar. Porque se estivermos, como Bruno Lage também já esteve, noutros clubes ao longo da sua carreira, ser treinador do tipo clube, há essa pressão também inerente. A questão que estamos aqui a falar é, principalmente, enquanto a janela de mercado estiver aberta, e ele referiu isso, apesar do calendário não bater ali muito certo dos 15 dias, porque já não falta assim tanto tempo para finalizar. Acredito sinceramente, vou só dar aqui uma pequena nota, acredito que o Best neste momento está no plantel, porque vai jogar agora, porque Carreira está indisponível. Quando terminar o jogo em Turim, se calhar o Best vai sair. E portanto compete ao treinador saber gerir com pinças tudo isso. Não há pressão por parte do Rui Costa, mas há pressão por parte dos adeptos, porque sabemos que mais do que os resultados ditam, tem a ver também com a questão da atitude. Porque se os adeptos que estiveram ontem em Rio Maior vissem uma atitude de uma equipa, de um conjunto de jogadores durante 99 minutos, que houve 4 extra na primeira e 5 na segunda, certamente a atitude dos adeptos não teria sido a mesma, nem perto do autocarro, nem também na garagem, mas reforço. Houve outras questões que ele não respondeu e concordo plenamente com o que o Inácio disse. A questão, era uma questão que eu estava a ver esclarecida, se aquele áudio foi 1 minuto e meio consecutivo ou se houve ali, como referiste bem, cortes numa conversa. Não era consecutivo. E, portanto, há todo esse contexto ele disse que tiraram de contexto várias frases. Portanto, não pode ter sido seguido. E, portanto, de contexto. É importante referir exatamente o contexto de cada uma dessas expressões que ele disse. Aquilo que falámos há pouco e já o tinha dito. Não sabemos se, entretanto, não vai surgir uma versão completa. Agora, o que eu reforço é aquilo que já disse. Sim, a questão do balneário. A tentar completar esta versão. Exatamente. E esta versão que ele diz que há muitas situações fora de contexto. Claro. Era o momento ideal. Então quis dar uma conferência de imprensa. Olha,
foi isto que se passou. Foi um momento, foi a forma como eu estava, como eu me sentia, foi as perguntas que me fizeram, foi aquilo que eu achei que o local, onde é que foi feito? acho que naquele local poderia utilizar as palavras que utilizei, a linguagem que utilizei. Não é o mais normal, mas naquele momento ali e perante aquela situação achei que era um momento onde poderia utilizar esse tipo de linguagem. Estava numa zona fechada, numa garagem, com adeptos de futebol, homens do futebol, pessoas do futebol que querem falar de futebol. Eu estava a tentar explicar aquilo que se passa com a minha equipa, aquilo que eu ando a sentir com os meus jogadores. Porque aquilo que falámos Sim, antes esse tipo de postura até serve para aproximar mais as pessoas. Pronto, exatamente, é isso que estamos a falar. Porque muitas vezes criticam o treinador de ter o discurso redondo e muitas vezes Bruno Lage pouco transparente, pouco transparente. E a questão criada por alguém ter gravado. E o outro aspecto que falámos da questão do saltar, isso é perfeitamente natural, já tinha dito isso antes. Certamente já o tinha dito e ele confirmou isso. Acredito que possa ter falado, isso depende do momento e do treinador. Há uns que gostam de falar, como ele já aconteceu, em pleno relvado, há outros que falam no balneário, e aí confesso, aquilo que vi sem perceber o que é que ele disse frente ao Barcelona, acho que naquele momento, a maneira como falou com os jogadores, depois daquele jogo, acaba por neste momento estar logo a preparar mal o jogo frente ao Casa Pia, mas aqui reforço, aquilo que está a fazer hoje é claramente para centrar o foco naquilo que será o objetivo, que é seguir em frente na Champions. Mas achas que não minou esta divulgação do áudio, não minou o plantel? Não. Porque uma coisa é fazer os elogios em público, as críticas em privado. Sim. O que estamos a falar é, já o disse, relativamente à questão dos milhões, aí sim. Relativamente à questão do saltar, à questão do posicionamento tático, os jogadores podem isso os jogadores percebem perfeitamente e, como estamos a falar aqui, neste patamar de jogadores, nem preciso explicar que eles sabem perfeitamente quem é que não saltou, quem é que não correu. Exatamente. E como já falámos aqui, e vamos tocar naquele ponto que estávamos a tocar há pouco, aquilo que já temos falado não foi de agora. Ontem o Otamendi também falou nisso, sobre a questão da flash, sobre a questão da atitude, a falta de liderança no balneário do Benfica, e já o tínhamos dito aqui, não é de hoje, e há poucos líderes e poucos capitães sem braçadeira, principalmente na equipa do Benfica e do Futebol Clube do Porto também. Inácio, um dos tópicos deste áudio, mais lá para o final, é precisamente sobre Bruno Lage enquanto homem. Fala de como pode ser entendido na televisão, na comunicação social. Olha, já perdeu a calma, estou a citar, já perdeu isto, está a expor o jogador. Que homem é Bruno Lage neste momento? Alguém desesperado, alguém frustrado? Acima de tudo, este áudio espalha o quê? O Bruno Lage tem que saber, e sabe, de certeza absoluta, não vai dar nenhuma novidade, que é treinador de uma grande instituição como o Sport Lisboa Benfica e que está exposto para o bem, para o mal, para o elogio, para a crítica de tudo o que se passa no dia-a-dia do Benfica e nos jogos do Benfica. E, naturalmente, tem que ter a personalidade e o arcabouço para aguentar aquilo que todos vimos, todos comentamos e que não foge nada à realidade daquilo que é a verdade daquilo que se passou. Se ele sente que realmente está a ser injustiçado por isto ou por aquilo, eu acho que a melhor coisa que ele tem a fazer não é ir para a comunicação social e dizer, dentro daquilo que foi visto e ouvido por muita gente, uma desculpa que eu acho que transmite para o treinador muita insegurança, a expectativa do que é que vai ser o futuro, se vai conseguir ou não, embora que ele diga vamos conseguir, mas depois diz, mas há jogadores que não saltam e a gente sofre golos assim desta maneira, 2 penaltis e a gente não pode perder jogos assim. Eu acho que é um treinador que não tem o balneário na mão. Acho que há ali assim alguns jogadores que provavelmente se sentem-se mais do que o treinador. E o resultado, quando é positivo, ainda vai disfarçando. Quando ele começa a ser negativo, vem muita coisa ao de cima e ainda há de vir mais, no caso isto acontecer negativamente, porque depois vamos começar a ouvir isto que se passou ontem e hoje, depois mais tarde, não agora, alguns jogadores depois a comentar isto que se está-se a passar agora. Não podem comentar agora porque fere o regulamento disciplinar do clube, mas mais tarde vai saber e vai-se perceber realmente o balneário que o Benfica tem, se é realmente aquele balneário unido, que não me parece, e se é realmente um balneário que acredita naquilo que é os processos. Dani, qual é a tua leitura das atitudes de Bruno Lage, as mais recentes? Não só esta conversa com os adeptos, mas já antes, à saída de Rio Maior, o querer ir falar com os adeptos
e pedir a sua confiança. Eu resolvo isto se vocês estiverem comigo ou connosco. Mostra que está o quê? Que está com muita sede de resolver essa situação, ou começa já a mostrar algum desespero? Também ia utilizar essa palavra, desespero. Achei que era... Eu não a queria utilizar, mas eu acho que a história da confiança tem que vir de dentro para fora. Eles lá dentro é que podem transmitir essa confiança aos adeptos. E os adeptos é fácil de sentir essa confiança. Basta os jogadores das equipas demonstrarem isso, o olhar, o comportamento dos jogadores da equipa técnica, de quem está ali diariamente a trabalhar com os jogadores, de quem anda ali no banco, nos jogos, quem está ali perto, a forma de agir, e os adeptos percebem se existe confiança ou se existe medo, receios, se estão ansiosos ou se há de facto uma união e há também um compromisso com aquilo que é as ideias de jogo do treinador, da equipa técnica. Isso tem que estar sempre presente. Se não acreditam, se há interrogações em relação à forma como ele está a definir o percurso, o trajeto desta equipa do Benfica, isso os adeptos percebem. Portanto, acho que tem que ser uma coisa que venha com os resultados, sim, mas também com a forma como se consegue obter esses resultados.